Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje eu quero te passar um insight sobre uma explicação que eu estava refletindo aqui alguns minutos atrás. Existem apenas dois tipos de pessoas e o sucesso escolhe apenas um tipo. Quais são esses tipos de pessoas? Existe o primeiro, que é o medroso, e o segundo, que é o corajoso. E qual que é a diferença entre esses dois e o porquê que apenas um alcança o sucesso? A diferença é muito simples. Primeiro, as pessoas medrosas, elas simplesmente só pensam. Elas não conseguem tomar uma atitude, elas não conseguem tomar uma iniciativa, elas não conseguem tomar uma decisão que vá mudar alguma coisa, que vá fazer ela mudar para melhor, que vai fazer ela crescer, que vai fazer ela se desenvolver. E por quê? Porque ela simplesmente só pensa, ela não consegue colocar aquela ideia que ela tem, aquele objetivo que ela tem em prática. Ela não consegue colocar aquilo que ela realmente quer em prática por conta do medo. Por conta do medo e porque pensa muito. Essas pessoas que são geralmente medrosas, elas pensam demais. E por conta delas pensarem demais, elas não conseguem colocar nenhuma ação em prática por conta do medo. E simplesmente o medo, ele é algo que faz parte da nossa vida. Tudo bem, todo mundo tem medo. Eu tenho medo, você tem medo, todos nós temos medo. Tá? Principalmente quando a gente se depara com alguma decisão difícil que a gente tenha que tomar, alguma situação complicada, alguma coisa, alguma ideia que a gente tenha e que para executar essa ideia a gente precise tomar uma decisão difícil, tá? Só que do outro lado dessa ideia, o resultado ele é exponencial, ele é imenso. Só que para que ela seja executada, nós precisamos tomar uma iniciativa difícil. E com essa iniciativa nos gera um medo. Só que o que acontece com as pessoas que, principalmente quando elas querem alcançar o sucesso, querem ter muitas coisas na vida, querem se dar muito bem profissionalmente, querem se dar muito bem em qualquer área da vida, no esporte, ou enfim, qualquer ambiente aí da nossa vida. As pessoas que são medrosas, elas costumam pensar muito a ponto de elas analisam tudo que pode dar errado, elas fixam o pensamento dela, o olhar delas apenas naquilo que pode dar errado. Enquanto que as pessoas que têm coragem, as pessoas que realmente colocam a cara, as pessoas que realmente correm o risco, as pessoas que realmente tomam a iniciativa, mesmo sabendo das coisas que podem dar errado, essas pessoas simplesmente tomam a decisão porque elas não ficam olhando, elas não ficam analisando, elas não ficam pensando no que pode dar errado, mas sim no que pode dar certo. Do outro lado da ponte, essas pessoas costumam enxergar as coisas que existem do outro lado da ponte, do outro lado da dificuldade, do outro lado da decisão difícil, do outro lado do medo, entende? Do outro lado daquela grande ideia que ele tem, que ele teve e que para ele executar aquela ideia, ele precisa tomar uma decisão difícil. E a diferença é muito simples, só que a maioria das pessoas hoje em dia, elas se perdem muito, muitos talentos é perdido, muitas pessoas são perdidas, muitos grandes nomes são perdidos, simplesmente porque eles não conseguem ter a coragem para tomar uma iniciativa, certo? E é muito louco porque existem muitas pessoas com grandes potenciais, com grandes ideias, com uma capacidade imensa de fazer muitas coisas na vida, de ajudar muitas pessoas, de cooperar para o crescimento da sociedade, para o crescimento mental, emocional, físico de muitas pessoas. Só que o ponto mais ruim dessas pessoas é que elas simplesmente não conseguem tomar uma iniciativa com coragem. Cara, quantas pessoas existem por aí, ao mundo afora, que são grandes talentosos em grandes coisas, são excelentes pessoas, têm um potencial imenso, têm uma capacidade imensa de fazer muita coisa, só que ela simplesmente não faz por conta de pensar demais. E esse pensamento que ela tem gera um medo que ela não consegue colocar absolutamente nada em prática. A pessoa ela tem capacidade, ela tem talento, ela tem muita coisa que ela consegue fazer,
Tem muitas pessoas que ela consegue ajudar, mas por conta de pensar demais, que causa o medo, ela não consegue tomar uma iniciativa, ela não consegue tomar uma decisão. Enquanto que existem pessoas que não têm talento nenhum, não têm não tem uma capacidade grande em executar certa coisa, mas essa pessoa, por conta da coragem que ela tem, ela se destaca muito e muito mais. Por quê? Porque simplesmente ela soube ter a coragem certa para tomar uma decisão difícil, mesmo sabendo das coisas que podem dar errado. Por quê? Porque esse cara, essa pessoa, essa mulher, seja lá quem for, ele visualizou ou ela visualizou aquilo que estava depois da ponte. Ela não olhou para o caos que ela iria passar na ponte, ela não olhou para a tempestade que ela iria passar, porque ela sabia que ela iria passar, porque faz parte do jogo. Só que ela colocou os olhos em como vai ser depois da ponte, como vai ser depois da tempestade, depois da dificuldade, depois da guerra, entendeu? Como vai ser a vitória depois dos dias difíceis, depois da luta, depois da batalha, depois da guerra, entende? Então existem muitas pessoas que têm um grande talento, só que não conseguem colocar esse talento em prática e não conseguem fazer acontecer por conta de pensar demais, cara. As pessoas pensam demais e o maior problema é que elas pensam muito naquilo que pode dar errado, naquilo que literalmente não existe, porque a pessoa fica pensando muito. A pessoa, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu quero executar tal coisa, só que eu fico martelando, putz, mas se eu fizer isso, isso pode dar errado, aquilo pode dar errado, essa pessoa pode não achar legal, aquela outra pessoa vai zoar, vai me zoar, vai falar mal de mim, vai querer me tirar com a minha cara. Cara, pelo amor de Deus, para com isso. Você literalmente está perdendo todo o seu tempo com coisas que literalmente não existem e se existir, não vai significar absolutamente nada na sua vida, vai ser totalmente insignificante, que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Muitas pessoas são perdidas simplesmente por conta disso, cara. Simplesmente porque não conseguem tomar uma decisão, não conseguem ter uma iniciativa, não conseguem sair da estaca zero, cara. E essa é a parte mais difícil. Sim, essa é a parte mais difícil. Tomar uma iniciativa, tomar uma decisão difícil, realmente é uma coisa complicada, é um processo árduo, que exige realmente esforço mesmo, que exige realmente um querer. Só que qual que é o ponto? O sucesso, ele aceita só uma pessoa, só um tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa que o sucesso escolhe é simplesmente a pessoa que tem coragem. Cara, é literalmente isso. Existem duas pessoas. Se você quer ser uma pessoa que quer crescer muito na vida, quer fazer grandes coisas, quer ser um grande nome, quer ajudar muitas pessoas, quer cooperar para muitas coisas, cara, é simplesmente você ter coragem. É a coragem que te diferencia da maioria das pessoas. Enquanto que as outras pessoas que possuem medo, elas ficam pensando toda hora no que pode dar errado. Ou no que talvez nem tem chance de dar errado, mas a pessoa ela coloca aquilo como uma desculpa para dizer que pode dar errado. Mas é algo que nem existe, sabe? Então, o ponto é, cara, tenha coragem, porque se você não tiver coragem, todas as pessoas que estiverem ao seu redor, que forem corajosas, elas vão te engolir e você vai ficar para trás, tá? Se você não quer ficar para trás, eu tenho certeza que você não quer ficar para trás, tenha coragem, cara. Se você tem um objetivo, se você tem algo em mente, se você tem uma ideia que você quer colocar em prática, coloque hoje mesmo, tá? Porque se você não colocar, hoje mesmo vai ter alguém que vai colocar essa ideia em prática, vai colocar, de fato, a mão na massa e vai fazer e vai te engolir, tá bom? Ela vai passar com o carro em cima de você e você vai literalmente ficar pensando depois, porra, por que que eu não fiz? Por que que eu deixei de fazer? Por que que eu não tive a iniciativa? Por que que eu não tomei coragem? Por que que eu não fiz? Sabe? Então, cara, tenha coragem.
tá? Por mais difícil que seja, porque a vida, ela literalmente não é fácil. Muitas pessoas olham ao redor e veem pessoas vivendo uma vida de luxo, vivendo grandes coisas, fazendo grandes viagens, mas, cara, essa pessoa, ela teve que tomar muita decisão difícil, tá? Essas pessoas que você vê tendo muito sucesso na vida, saiba que elas tomaram muitas decisões difíceis. Elas tiveram que serem corajosas o suficiente para suportar a dificuldade, para suportar a guerra, para suportar a luta, tá? Para no final de tudo, depois da ponte, elas conseguirem ver os resultados, tá? Depois de ter passado pelo processo todo, elas colheram os frutos, tá? Mas isso é coragem, cara. Elas tiveram coragem suficiente para fazer, enquanto que você fica olhando a vida dessas pessoas e fica pensando por que que essa pessoa conseguiu e por que que eu não consegui. Simplesmente porque você passa o dia inteiro pensando no que pode dar errado naquilo que você quer fazer. Entende? Então, cara, a partir de hoje, pare de ter medo, pare de ser medrosinho, pare de ser medrosinha e vai pra cima, cara. Faz o que tem que ser feito. Para de ficar pensando no que pode dar errado. Para de ficar analisando a vida dos outros e pensando o que aquela outra pessoa fez. Ela simplesmente fez o que tinha que ser feito. Ela simplesmente teve a coragem, a capacidade o suficiente de tomar uma decisão difícil, por mais que ela tenha notado todas as coisas que podem dar errado. Essas pessoas simplesmente fizeram acontecer, tomaram iniciativa, tomaram coragem e foram para cima, sem dó. Então, cara, presta atenção, vai para cima, tenha coragem, não para, tá bom? Não para, vai para cima, que a vitória já é garantida e ela é sua. Mas isso, se você tiver coragem, você tomar essa decisão hoje de ter essa iniciativa.